nome é Emerson de Oliveira Souza, né, que é esse nome das origens aí ocidentais, digamos assim. Sou Guarani Andeva, minha família é do interior de São Paulo, que é uma aldeia chamada Curtini, Moindaju, e meu nome indígena é Kunumiguirá Morantim, que é um menino, que é um pássaro, e Morantim, branquinho, é um pássaro branco que adora aí, circular no movimento de liberdade aí pelo Brasil e pelo mundo. Quando a gente foi estudar em Duartina, que a gente tinha assim, a gente ia de caminhonete, era uma caminhonete fechada, e a gente ia sentado assim, em banquinho de madeira do lado, eles acabaram nos colocando numa escola, que é aquela escola que chama de Benedito Guevara, e aquela escola, ela nos separou em salas. A gente ficava separado dos outros alunos, a gente não ficava junto. Cada vez que você vai remoendo coisas ali do passado, você vai vendo o quanto, né, existia das violências com a gente e a gente não se dava conta. Então isso também era importante para a gente poder entender o quanto a educação, que já era, né, uma educação que tinha uma finalidade de retirar os elementos culturais da nossa comunidade e do nosso povo, inclusive a própria língua era uma das questões a serem retirada para se criar essa ideia de nação que a gente está vendo hoje. Eu estudei nessa escola onde se hasteava a bandeira, essa ideia do positivismo, né, da ordem, do progresso, tinha uma bandeira muito grande que os indígenas hasteavam. Na minha época eu não cheguei a usar o uniforme, mas os relatos que a gente sabe, tinha um uniforme que os alunos colocavam, uma espécie de uniforme muito ligado assim, a esses uniformes que o exército usa, né? Então, o Serviço de Proteção Índio fazia com que os indígenas usassem, inclusive, aquelas insígnias de capitão nas roupas, né? Então, quer dizer, ali foi um local que o Serviço de Proteção Índio tinha uma espécie de modelo a ser aplicado no resto do país. Ele é uma espécie de modelo que me parece, assim, está sendo ampliado agora com esses governos, né, que a gente está acompanhando aí de extrema-direita, porque a extrema-direita sempre foi um problema para os indígenas. Eles sempre perseguiram os indígenas, sempre quiseram tirar os territórios indígenas, sempre estiveram de olho não só na terra, mas nos minérios que existem nos seus territórios. Então, minha mãe tinha tudo para deixar de falar o Guarani, tinha tudo para perder um pouco dessas tradições, inclusive da própria origem, né? É interessante quando os indígenas se colocam e voltam atrás, como minha mãe fez, fazer o caminho da volta, é que a gente começa a entender o processo todo, né? Isso é interessante no processo de formação da nossa sociedade, das nossas comunidades, e da maneira como a gente pode retomar também, não só a língua, mas as questões espirituais, né? As questões que envolvem os conhecimentos tradicionais. Então, minha mãe tem me ensinado muito sobre essas outras questões que talvez se eu não tivesse feito esse caminho da volta em 1980 com ela, eu não teria. Eu acredito que eu teria me perdido no tempo, assim, tá? Muito medo justamente porque quando a gente perde esse vínculo com outros indígenas, a gente vai entrando num processo assim meio de individualidade da cidade, entendeu? Isso é muito ruim. E é justamente o contrário do que os indígenas fazem, né? Que é essa ideia de comunidade, né? É o contrário. Eu diria que a minha trajetória pessoal,
ela muda a partir do momento em que eu conheço a minha história indígena. Eu mudei muito depois que eu fiz o caminho da volta. Eu andei para trás para conhecer. E eu acho que muitos indígenas têm feito o caminho da volta também, para poder entender um pouco desse passado, para você poder viver